Boa noite. Esporte da TV entrando no ar com um excelente programa com Eduardo Keller, grande profissional de Estância Velha. Muito boa entrevista, vale a pena conferir. Daqui a pouco começa Grêmio e Flamengo, partida atrasada do Brasileiro. E assim vamos com Esporte na TV. Eduardo Keller, graduado em Educação Física e pós-graduado em Pedagogia do Esporte e Treinamento dos Esportes Coletivos. Já atuou como assistente técnico, professor de Educação Física e assessor de esportes. Atualmente é sócio-gerente da CFE Talento e coordenador das escolinhas de futsal e eventos esportivos em geral. Também é vice-presidente, coordenador de projetos e instrutor da oficina de handebol da AESC Talento. Boa noite. Está entrando no ar mais um Esporte na TV. Vocês vêm acompanhando esse nosso início de 2021 bem focado. A gente selecionou nomes, como eu disse já algumas vezes, 40 nomes dos quais a gente poderia iniciar das diversas áreas, tanto para esporte específico, teve Zumba, já teve categoria de base, teve Grêmio, teve Inter. Agora, hoje, vou retomar com alguém que no primeiro programa a gente fez uma referência quem era de Nova Petrópolis. Hoje eu trago um amigo pessoal e um profissional que se tornou a referência em Estância Velha. Boa noite, Eduardo Keller. Tudo bem? Olá, boa noite, Claudinho. Tudo certo? Bom, primeiramente, né, é um prazer estar participando do programa. Agradeço a lembrança também, né, e as palavras, as considerações em relação à referência aqui no município. É uma responsabilidade muito grande, mas a gente trabalha sempre buscando o melhor e aí, consequentemente, algumas questões de trabalho vão se criando e tornando realidade, né? Mas agradeço as palavras aí. Beleza. Grande amigo, né? Grande. Muitas histórias, né? A gente deixa para Muitas. um choppzinho aí lá de um futuro. Pensa que só tome água agora hoje em dia. Mas vamos lá. Isso. Eduardo, explica. Comenta para o povo, grande parte da população que ainda não te conhece, como te deu o gosto pelo esporte? Essa é uma reflexão bacana, assim. Bom, desde pequeno, né, eu tive vínculo no esporte, assim, jogando, participando de competições logo cedo, né, tanto no futsal como no futebol de campo e tal. E só que assim, entre tu jogar, praticar e lá na frente se tornar um professor de educação física, né, buscar uma graduação da educação física, tem uma diferença bem grande. Mas eu digo que a área, para mim, de educação física acabou começando no ensino médio, na Fevale, onde eu tive o grande prazer, a oportunidade de ter sido aluno do professor Framil. Entrevistado aí Que na nesses época, dias? Estava aí esses dias. isso, né? Ele participou de um programa, né? E que eu sempre digo assim, que foi meu segundo paizão, assim, sabe? Ele lá no ensino médio, ele volta e meia, ele diz assim, cara, tu tem que fazer educação física, tu tem perfil e tal. E, cara, eu ficava, né, até ficava feliz com a fala dele, mas também, dali até se concretizar, tinha várias questões. E ainda eu tive um ano de quartel, que após esse ano de quartel, então, uns 2 meses que eu havia saído do quartel, um dia em casa eu pensei, vou lá na Fevale fazer uma visita para o professor Framil, né? Mas eu disse, fui com o intuito assim de ver ele, porque a gente teve 3 anos assim, que não disse, eu tenho quase certeza que ele me considerava também um pouquinho filho dele e eu considerava ele meu pai, assim, né? E aí, então, nessa visita lá, uma conversa que nós estávamos tendo e tal, e ele continuou pontuando nessa questão de fazer, né, curtir educação física e tal, que eu tinha perfil. E aí eu disse, não, eu tenho que primeiro arrumar um emprego, aquela coisa toda, né? Não sabia nem para onde correr quando eu saí do quartel no primeiro momento. E aí, então, ele trouxe uma sugestão de eu começar, então, a trabalhar na Fevale. E aí, então, ali as coisas começaram a acontecer, né? Eu disse, eu sou uma pessoa muito grata, assim, com determinadas pessoas que caíram na minha vida, que entraram na minha vida, que tiveram, e o Framil com certeza é uma delas.
porque então a partir daí eu consegui ingressar como funcionário na Fevale, automaticamente na sequência fiz vestibular e as coisas foram acontecendo. Como eu disse, eu tive o privilégio e a felicidade, então, de ter uma pessoa que teve esse olhar, né? Que teve, eu acho, um Te feeling aconselhou, ali, né? Te aconselhou aconselhou. e tal, e além disso ainda me ajudou, ele deu um suporte, ele deu um empurrãozinho, assim, sabe? E aí eu me lembro que eu estava meio assim na dúvida da área, se tinha bastante alternativas e tal, e aí foi e as coisas, né, engrenaram, e graças a Deus não me arrependo em nenhum momento de ter entrado dentro dessa área, porque é maravilhosa, assim, sabe, em todos os aspectos. Antes até de falar agora da tua entrada em instância, mas agora eu me lembrei de uma coisa que a gente até nem falou em bastidor, mas tem uma coisa que tu também se destacou já desde o princípio, foi da colaboração em cursos. Participaste muitas vezes do ENAPEF, etc., dentro da staff, né? Isso era uma Isso, característica forte tua. é. Ali logo que eu ingressei, ali em 97, né, eu, pelo fato de eu já estar trabalhando na Fevale, então eu praticamente só não dormia na Fevale, né, porque então eu estava durante o dia no trabalho, à noite faculdade, e como eu disse, graças a Deus conheci muita gente também, né, fiz muitos amigos, e aí então, né, logo no começo ali já foram se tratando de divulgações de congressos, né, e eu sempre tive comigo assim que tu precisa também ir se preparando paralelamente à faculdade, né? E principalmente assim, quando tu já perceber que tem um perfil determinado para alguma área, tentar ir se aperfeiçoando naquela área, né? Porque vai estreitando um pouquinho mais assim os conceitos, né? Que vão ser necessários para aquela área. E aí então participei de diversos congressos, né? Em Capão, tudo, né? Não tive a oportunidade de participar no de Foz do Iguaçu, que também era referência. Eu tenho até o meu trabalho de conclusão foi aprovado, né, no congresso, mas na ocasião eu estava com a perna fraturada e até o meu orientador, que foi o professor Framil, então apresentou o trabalho lá. Mas até nesses congressos eu tive a oportunidade também de, além de fazer os cursos, trabalhar como staff, dando suporte, né, nos Eu cursos lembro de ti né, participando ativamente dos cursos, né? é, Estando isso envolvido nas coisas, né? eu sempre tive comigo assim de entrar de cabeça assim no que está fazendo, né? E graças a Deus isso também sempre deu um respaldo bacana para o trabalho, assim, né? Ao mesmo tempo que eu sou brincalhão, que eu, né, até me considero uma pessoa extrovertida e tal, mas na hora que precisa ter o foco, na hora que precisa baixar a cabeça, concentrar e trabalhar, daí é outro Edu que entra na história, né? Então, quando estava ali trabalhando, atuando, sempre com seriedade, né, e tudo mais. E aí agora vem Instância, para a gente fechar o primeiro bloco. Como é que se deu a tua entrada em Instância Velha? Principalmente porque eu me lembro, pela minha lembrança, tu iniciaste no 8 de setembro, né? Isso. A entrada em Instância Velha realmente se deu pela escola 8 de setembro, né? Eu fiz uma inscrição na CREA para esses contratos emergenciais, e não foi só em Instância Velha que eu havia me inscrito, me lembro que eu acho que Sapiranga, Instância Velha, cidades mais próximas, assim, que pudessem, mas quem chamou primeiro, então, foi a cidade de Instância Velha, na escola 8 de setembro, e a partir daí também os horizontes, assim, aqui em Instância Velha foram se abrindo, né? Também tive uma passagem numa escola de educação infantil Cirandinha, né? Então, as pessoas que trabalhavam comigo, né, em algum momento também apreciaram meu trabalho, e a partir daí, em outras linhas de frentes, acabaram me oportunizando também, né, a possibilidade de trabalhar, né? No caso, a vice-diretora do 8 de setembro era diretora do Colégio Luterano, e ela sempre, né, falou, a primeira oportunidade que eu tiver, eu quero te levar para trabalhar comigo lá e tal, né? Assim aconteceu com a diretora dessa escola Cirandinha, que assumiu a direção da Escola Técnica Cenecista, e quando iniciou, então, o Fundamental, acabou também levando. Então, a origem de tudo foi o 8. E que É no uma 8, escola que eu guardo no coração. e no 8 teve o nosso entrevistado aí nos últimos dias, Carlos José da Silva, que foi teu colega durante alguns anos, né?
Isso, grande amigo, pessoa assim, ó, formidável, tá? Excelente profissional, é outro que também tem, assim, como hábito, assim, de focar, trabalhar, né, de uma maneira ímpar, assim, sabe? E meu amigo pessoal até hoje tem um apreço muito grande, assim, o Carlos é demais, né? Então, trabalhamos juntos ali por uns 2 anos, praticamente, e fizemos uma divisão. Ele acabou ficando mais com a parte do voleibol, atletismo, e eu com futsal, handebol, e tivemos, assim, 2 anos, assim, de resultados maravilhosos em termos de Olimpíadas escolares aqui em Estância. Ele, Então, nós, como eu disse, nós vamos continuar falando de Olimpíada, falando das situações do ano dos colégios, no segundo bloco. Já retornamos após os comerciais. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta, Esporte na TV, nesta noite. Prazer de estar com o meu amigo de grandes momentos e que continua, principalmente, atuando. E, como eu falei no primeiro bloco, é referência na educação física em Estância Velha. Fechamos o primeiro bloco, ele falou do 8, já estava indo para passagem para as suas 2 escolas particulares, mas ele terminou falando de um toque que eu quero, que é, acho que uma tônica importante daqueles anos ali que ele teve de ouro. Eu enxergo anos de ouro em cada cidade. E Estância eu enxergo aqueles anos de ouro de Olimpíada Escolar, onde ele e o Carlos estavam primeiro no 8, e depois ele foi para o Arthur Conrad, o cenecista. Conta como é que foi fazer isso em Estância, um município que até o momento não estava tão acostumado a isso. Realmente, dentro do universo aqui de Estância Velha, as Olimpíadas sempre teve um contexto assim, bem bacana, assim, né? Então, logo que eu já vivenciei isso no 8, né? E quando eu iniciei nessas outras 2 escolas, eu já estava levando um pouquinho de bagagem e do olhar que as Olimpíadas tinham em relação a isso. E aí, então, num primeiro momento, quando eu iniciei no Colégio Luterano, que eram projetos extracurriculares, tanto de handebol como de vôlei, futsal e tal, houve uma procura muito grande dos alunos, né? Eu sempre brinco assim que foi praticamente metade da escola participava dessas. Então isso acabou, né, oportunizando assim de estruturar as equipes que iriam para jogar as Olimpíadas muito melhor do que as outras escolas que só fazem isso dentro do universo da educação física, né, daquele momento. E a escola então proporcionava esse tipo de atividade, houve uma procura bacana, e dentro desse contexto, então, né, os resultados, assim, também acabaram, né, vindo, assim, de uma maneira ímpar. No cenecista já não tinha uma estrutura de educação física lá tão organizada, no primeiro momento não tínhamos nem quadra. Depois, quando foi construída a quadra, nós tivemos que fazer educação física, então, num ginásio que foi locado, então nós deslocávamos até no ginásio e tal, e a partir dali começar-se a criar também um pouquinho mais de corpo nas Olimpíadas. Chegou, em 2016, foi, assim que eu digo, assim, um fechamento que eu fiz praticamente no cenecista, mas
até 2013, 14, enquanto eu trabalhava nas duas escolas juntamente, teve inúmeras finais que era entre o Colégio Luterano e a Escola Técnica Cenecista, né? Então, obviamente que eu mexi um pouquinho com a zona de conforto de alguns professores no município, e eles tinham que começar a se mexer um pouquinho antes das Olimpíadas para organizar as equipes, fazer uns treininhos extra para conseguir, então, fazer assim, qualificar um pouquinho mais e aí realmente se tornar um pouquinho mais atrativo às Olimpíadas, né? Mas, eu disse, foram também assim momentos assim formidáveis, assim, né? Em 2016, quando eu solicitei meu desligamento da Escola Técnica Cenecista, praticamente todas as modalidades, ou nós ficamos em primeiro lugar, ou segundo, terceiro, praticamente premiou todas as equipes, né? O pessoal nem sabia direito que eu ia solicitar meu desligamento por questões pessoais, né? Eu estava sobrecarregado profissionalmente, então eu teria que fazer esse desligamento pensando até na minha saúde, e só que assim, ó, os resultados foram demais, assim, sabe? Parecia que era assim, estavam fazendo involuntariamente um fechamento assim, com chave de ouro, assim, né? Então, a partir de 2016, né, eu solicitei então ali nas férias de inverno meu desligamento. As Olimpíadas aconteceram antes e os resultados foram magníficos, assim, né? Mas vamos agora para o foco de hoje, que tu estás direto, e nas duas coisas. Vamos falar primeiro do projeto e da onde surgiu o Que Talento, a tua escolinha de futsal. Isso. Lá em 2011, eu tive um estagiário no Colégio Arthur Conrad, que no final do estágio ali ele me instigou então a abrirmos uma escolinha de futsal. Até então eu estava, né, tão inserido dentro do contexto e universo das escolas que eu nunca tinha parado para pensar naquilo ali, né? Até por questões também assim de pensar em competições no final de semana e tal, né? Eu já tinha um respaldo profissional bacana, né? E aí então ele instigou, começamos então a conversar a respeito, e aí então em 2011 a gente conseguiu então, né? Eu pensei e tal na possibilidade de tirar isso do papel, e então iniciamos o Centro de Formação Esportiva Que Talento, né? Então, esse ano está fazendo 10 anos já da escolinha. Legal. Atualmente no município agora conta dois núcleos da escolinha, né? Agora, o ano passado, final do ano passado, iniciei um núcleo na Sociedade Lira, né, onde o professor Inácio, falecido, que era meu amigão também, desenvolveu por muitos anos as atividades da escolinha de futsal lá. Infelizmente, né, aconteceu uma fatalidade, né, e aí, então, por eu já ter um respaldo profissional no município, então a diretoria, né, tivemos uma reunião e aí, então, proporcionaram eu dar continuidade no trabalho da escolinha de futsal lá, como, né, o núcleo do Que Talento, né, e o núcleo na escola Walter Bauer, que é uma escola também do município muito bem estruturada, com um ginásio muito bom, que já tem um núcleo na Walter desde 2014, né? Então, a escolinha começou em 2011, né, numa sede que era no ginásio da Comunidade Católica, e aí as coisas foram acontecendo, né? Atualmente também trabalho como terceirizado em duas escolas particulares em Novo Hamburgo, né, na Escola Adventista de Canudos e no Colégio Adventista Novo Hamburgo, né? Trabalho com a escolinha de futsal para os alunos, né, como uma atividade extracurricular, quem tem interesse, né? Então atualmente conto com 4 núcleos do Que Talento. Só coloca também, acho que é importante mensurar que até um certo período havia, não vou dizer um foco competitivo, mas estava em competições, e depois de um período houve uma mudança nessa tua estruturação. Isso. Como a escolinha foi criando uma dimensão que até no primeiro momento eu não imaginava também que iria acontecer, e por se tratar de uma escolinha e de futebol, então acaba tendo também esse viés da competição. Aos pouquinhos, né, os meninos foram começando também a ficar mais capacitados e tal, e então as coisas conduziram para participar também de competições na região. Porém, chegou o ponto assim, de eu estar com 17 equipes competindo durante o ano, né?
E isso deu uma sobrecarga também muito grande, tivemos resultados muito bons, mas ao mesmo tempo também estava perdendo um pouquinho o principal objetivo e o foco da escolinha, que era formação, né? Que era a iniciação e formação, não só a parte competitiva. Né? Tivemos um ano de 2015 que participamos da Copa Fevale, né? Que eu sempre digo que é um pré-estadual, né? As equipes da região que são mais estruturadas acabam participando dessa competição. E tivemos resultados também muito bons, assim, fomos a equipe mais premiada daquele ano, né? Tivemos os 3 troféus de disciplinas, né, em cada categoria, tivemos um atleta de destaque na competição, foi a única equipe que teve com as 3 entre as 4 melhores, né? Então a única equipe que passou com todas as categorias para as fases semifinais ali, finais. Em combinância esse estudo, eu acabei sendo, naquele ano, escolhido o técnico destaque também daquela edição, mas, como eu disse, chegou um determinado momento assim, que eu tive que colocar as coisas na balança e ver, né, quais eram as questões, né, Prioridades da vida, né? Prioridades da vida. De questões, assim, realmente pessoais, né? E aí, então, acabei encerrando as atividades na comunidade católica, que foi lá onde iniciou em 2011, mantive as 2 escolas, né, terceirizadas, e a Walter, mas com outro foco mais recreativo, jogos de integração, né, que aí dentro desse universo acabou tendo uma palavra que eu considero muito importante, que é o equilíbrio, né? Então houve um equilíbrio entre os meninos que estavam participando, daí se tornava atrativo, menos desgastante no sentido com os pais, né? Porque alguns pais às vezes não conseguem assimilar questões que a competição acontece, de ganhar, de perder, acho que só tem que ganhar e é impossível, né? Sempre se tem adversários, sempre tem adversários se preparando também, mas, né, eu disse, chegou um determinado momento e a grande maioria dos pais que eu, né, consegui explicar, aceitaram e entenderam e compreenderam bastante, e tanto é que, né, continuam uma quantidade bem expressiva ainda de alunos e, né, uma estrutura bacana, organizada, e eu não escondo, vamos participar de competição assim e assim. Não, nós vamos participar só com esses jogos de integração entre os núcleos, que já dá uma movimentação bem bacana. Legal. E fala agora, para encerrar, dessa tua outra parte, da qual tu tem uma parceria até há pouco tempo, tentando retomar, aonde tu coloca vários profissionais com uma entidade que é sob tua liderança, das quais prestam serviço hoje em Estância Velha. Isso. Aí, paralelo ao trabalho, né, do Centro de Formação Esportiva e Talento, eu consegui estruturar, né, com algumas pessoas assim, né, que tenham também esse olhar de um trabalho assim de formação e, enfim, consegui estruturar uma associação, né, que também vincula a Que Talento, né, a Associação Esportiva Social e Cultural Que Talento, com o objetivo, então, de caminhar projeto do Ministério de Esportes, enfim. Mas, em 2014, quando eu estava estruturando, né, tinha membros do CMD na época, até o falecido Cuica, que eu também tive uma relação pessoal e profissional muito bacana. Ele visualizou a possibilidade de estabelecer um convênio com a prefeitura, onde, então, a prefeitura repassaria valores para a associação, e a associação faria a contratação dos instrutores para desenvolver os projetos sociais, que também tem um viés muito bacana aqui em Estância Velha, né? Sempre proporcionaram, isso há muitos anos, né? A parte de estrutura física nem sempre atende, né, assim, especificamente o que seria, mas pelo menos ainda tem, pelo menos o interesse em desenvolver essas atividades, né? Sendo assim, né, então se estabeleceram esses convênios, e aí depois, então isso desde 2014, né, então a partir de 2018 mudou a forma, né, virou então algumas licitações, e hoje eu tenho sob minha coordenação 28 oficinas, né, tanto de cunho esportivo como cultural, essas tais oficinas que acontecem em diversos locais no município, né, e tudo, né, acaba sendo sem custo para os moradores de Estância Velha, né? Então isso é uma coisa bacana, né, que atende também essa demanda, né, de proporcionar, então, instrutores, que isso passa pelo, né, meu viés e até pelas pré-requisitos que a prefeitura estabelece de profissionais,
Então, profissionais que têm qualificação, que são preparados, né, que tenham conhecimento para desenvolver essas oficinas que o município proporciona. Perfeito, Eduardo. Olha, infelizmente, nosso tempo já estourou, tá? Mas antes, eu queria que tu desse uma mensagem para o nosso telespectador, pessoal à distância, teus amigos, tua família, nesse final de programa. Bom, pessoal, assim, o que eu posso dizer, né, esperando um 2021 aí de muita saúde, de muita paz para todo mundo, né, que possamos, né, resgatar tudo que se perdeu em 2020, né, se ganhou também coisas, né, por todo o contexto que 2020 fez, mas ao mesmo tempo a nível, às vezes, profissionais e até, que eu digo assim, as crianças já não poderem ter estado em sala de aula, né? Então, como eu disse, de uma maneira ou de outra, todo mundo perdeu um pouquinho, né? Então, que em 2021 a gente possa recuperar isso, que a gente possa, eu sempre brinco, né? Juntar os cacos de vidro ali e tocar a vida adiante. Correr atrás dos seus sonhos, né? Eu sempre digo, né, que a gente tem que tentar sempre fazer o que gosta. Eu, né, me considero uma pessoa privilegiada por isso, né, de trabalhar com algo que sempre fez parte da minha vida. E é isso, né? Agradeço mais uma vez, né, Claudinho, a oportunidade, a lembrança, né? Tu sabe que tu também é uma pessoa que eu tenho né, assim, um carinho muito grande, respeito, admiração, tá? Já te falei em outras ocasiões, né, que tu tem muito ainda para fazer aqui, né? O teu trabalho, enfim, como pessoa, porque tu tem uma história também que acho que teria uns 10 programas aí, né? Pois é. Mas, que eu disse, show de bola. Deixamos dessas histórias aí para outros momentos aí, mas valeu. Eduardo, show de bola, grande entrevista. Conseguimos, eu acho que, dar uma síntese bem legal e o porquê de que tu és a referência hoje em instância. Com essa tua história, demonstra tudo que tu já fizeste e ainda fazes com tamanha qualidade na cidade. Agradeço de coração ter feito. E assim encerramos Esporte na TV na noite de hoje. Agradecemos a todos e fique com a programação da Vale TV.